noite. Nós chegamos no final da nossa série de mensagens sobre o livro de Tiago, chamada Fé Real, como se revela a fé verdadeira no mundo real. Então esse é o último domingo que nós vamos falar sobre o livro de Tiago. Aí você tem que falar assim, que pena, né, gente? Então vou tentar de novo, vai ficar bom. Então esse é o último domingo, a última mensagem da série de mensagens no livro de Tiago. Obrigado. Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo 20. Capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 20. Tiago 5, de 13 a 20, diz assim: Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Um pecador no caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Até aí. Vamos orar de novo? Pai, obrigado pela Tua palavra que foi lida e clamamos agora, Pai, que o Senhor dê clareza de entendimento para que a Tua palavra nos alinhe no seu propósito, Pai. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu tenho certeza que você já ouviu muita coisa sobre esse texto. Ou se você não conhecia, está conhecendo hoje, mas a maioria de vocês, eu sei, que já ouviu uma série de coisas sobre esse texto. Mas eu queria começar dizendo o que esse texto não fala, o que não tem a ver com esse texto. Primeira coisa, o que Tiago não está querendo dizer. Primeira coisa, ele não está falando sobre extrema-unção. As pessoas acham, olha, a pessoa está doente, no final da sua vida, o que Tiago está falando? Sobre a extrema-unção. O que é extrema-unção? A extrema-unção é um ritual da Igreja Católica, onde a pessoa, quando está doente, próximo da morte, o padre tem que ser uma pessoa, um líder religioso, vai lá e unge aquela pessoa com óleo para que ela faça uma passagem tranquila. Ou seja, Tiago não está falando sobre isso. Outra coisa, Tiago não está falando sobre um ministério de cura. Tiago não está falando de um momento onde venham aqui todos aqueles que estão doentes e nós vamos ungir com óleo e com certeza todos sairão daqui curados. Tiago também não está falando sobre isso. Tiago também não está falando, não, gente, isso aqui não é uma cura física, não. Isso aqui é uma cura só espiritual. Também não é isso que ele está falando. Bom, se nós já entendemos então o que Tiago não está falando, vamos olhar agora o que Tiago está querendo dizer com esse texto. E a primeira coisa que fica muito clara nesse texto que Tiago quer nos dizer é: nós precisamos ter uma vida de oração. Ele está falando, você está triste? Faz o quê? Faz o quê? Ora. Você está feliz? O que você faz? Cante louvores. Você está doente, o que você faz? Chama os presbíteros, para quê? Para que eles orem sobre você. Tiago está falando que não existe cristão, não existe vida com Deus, se não existe vida de oração.
Sabe qual é o problema, meus irmãos? Às vezes a gente esquece de para quem Tiago está falando. Tiago está falando para homens e mulheres, não diferentes de nós, que têm a mente dividida. Lá no capítulo 1 ele fala: não pensem vocês que receberão coisa alguma de Deus, pois têm mente dividida e é estável em tudo que faz. Ele está falando para aquele tipo de pessoa que ela não tem a mente focada numa coisa só, a mente dela está dividida. E é por isso que Tiago ele vem falando desde o capítulo 1, o pecado, a origem do pecado vem de dentro do homem. Cada um é tentado segundo o seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Depois ele fala: olha, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Vocês estão com a mente dividida, vocês estão achando que é outra coisa. Capítulo 2, ele fala: vocês não podem fazer acepção de pessoas, cuidado com isso. Depois, a fé sem obras é morta. Por que ele está falando isso? Porque aquelas pessoas estavam com a mente dividida, não estavam com sua mente focada em Deus. E ele continua, capítulo 3, o problema da língua. Cuidado com a fofoca, com disse-me-disse. Ainda, capítulo 3, fala sobre a verdadeira sabedoria. Capítulo 4, ele fala: nossa vida é como uma fumaça, que hoje está aqui, amanhã não está mais. Sabe por que Tiago tem que relembrar tudo isso, meus irmãos? Porque nós esquecemos disso facilmente. Porque a nossa mente está apegada nas coisas daqui. E a nossa mente não está focada no Senhor. Quando nós estamos com a nossa mente dividida, nós nunca conseguimos encontrar alegria completa no Senhor. Eu sempre preciso do Senhor e algo mais. Quando eu era mais novo, a gente chamava esse tipo de pessoa de crente Raimundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. O crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Sabe por quê? Porque a nossa mente, o nosso foco, o nosso desejo maior não é o Senhor. Nós não estamos satisfeitos só com o Senhor. Eu preciso do Senhor e um emprego melhor. Eu preciso do Senhor e ganhar mais dinheiro. Eu preciso do Senhor e aquela garota que eu quero namorar com ela. Eu preciso do Senhor e um casamento. Por favor, Senhor, não volte antes de eu casar. Não faça essa maldade. Eu não estou satisfeito com o Senhor. Eu estou com a mente dividida. É para esse tipo de pessoa que Tiago está falando. Meus irmãos, olha só. Nós não conseguimos contemplar a beleza de quem Jesus é. Isso não nos satisfaz. Eu sempre estou precisando de outra coisa. E quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, eu choro, eu brigo, eu fico frustrado, eu fico de mal com Deus, falo com Deus: corta aqui. Estou de mal. Porque a simples presença do Senhor, a face do Senhor, não me satisfaz. Não me completa. Eu preciso do Senhor e uma viagem. Eu preciso do Senhor e de descansar. Eu preciso de um Senhor e de um filho. O Senhor nunca nos satisfaz por completo. E a única coisa, meus irmãos, que nos livra de uma vida dividida é uma vida de oração. É buscar o Senhor. Você já reparou que nós não conseguimos ficar 5, 10 minutos orando? Por quê? Porque o Senhor não é belo para mim, porque eu não sinto prazer na presença dEle. Mas fico 1, 2, 3 horas vendo uma série. Por quê? Porque isso me dá prazer. Fico 1h30 assistindo um jogo de futebol, porque isso me dá prazer. Nada contra, meus irmãos. Nada contra o jogo de futebol, nada contra a série. Mas que o meu prazer esteja no Senhor e não nessas coisas. Tiago está falando para as pessoas o seguinte, meu irmão: olha a vida desse tipo de pessoa. Quando ele está triste, a primeira coisa que ele pensa: eu preciso orar, eu preciso falar com o Senhor, eu preciso chorar minhas amarguras com Ele. Quando eu estou feliz, a primeira pessoa que eu quero louvar é o Senhor. Eu quero cantar louvores para Ele, eu quero exaltar o nome dEle, porque eu estou feliz. Quando eu estou doente, eu chamo os presbíteros da igreja para orar, porque a minha vida é isso.
O meu prazer é o Senhor, nada mais no mundo brilha para mim do que o Senhor. A nossa vida, meus irmãos, ela é cheia de altos e a constante vida do cristão é a maneira como nós respondemos a isso. Se quando vem a tempestade, se quando vem as provas, eu me ajoelho no chão, eu clamo ao Senhor. Eu estou vivendo uma vida de oração. Mas se as provas vêm, e a primeira coisa que vem na cabeça é o desespero, os boletos estão chegando, não tem dinheiro, o que eu vou fazer? Se a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o desespero, é tentar ajuda com outros, é porque o Senhor não é o maior prazer que nós temos na nossa vida. Não é. Cada um de nós hoje precisa fazer um autoexame. Você precisa olhar para dentro de você e questionar, será que o Senhor é o meu prazer realmente? Sabe por quê? Eu já encontrei um monte de pessoas que falam assim, não, a Bíblia diz assim, mas eu penso assim. O que você está dizendo? Aquilo que eu penso é mais importante do que aquilo que Deus pensa. A minha vontade, ela me dá mais prazer do que a vontade do Senhor. Olha o Senhor Jesus, o que Ele disse? A minha vontade, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. É assim. É uma mente focada no Senhor. E dentro dessa vida de oração, nós precisamos entender o que Tiago está dizendo quando alguém está doente, para chamar os presbíteros. Imagina só se eu digo para você que esse texto está falando que qualquer um que está doente, é só chamar os presbíteros, eles vão ungir e você vai ser curado. Isso não é o que a Bíblia diz. Isso não é o que a Bíblia como um todo diz. Sabe por quê? Porque o Senhor trabalha no sofrimento também. Lembra de Timóteo? Paulo fala para ele, não tome só água, tome também vinho por causa do seu problema de estômago. Por que o Senhor não curou ele? Lembra de Paulo? Que ele falou, por 3 vezes orei ao Senhor, pedindo para me livrar do espinho da carne, e o Senhor virou para mim e disse, a minha graça te basta. Então não é isso. O que ele está querendo dizer? Olha só que interessante. Olha o que o texto diz. A oração feita com fé salvará o doente. E confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Espera aí. Oração feita com fé salvará o doente. O doente não precisa de salvação, o doente precisa de cura. Confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. Mas quem está buscando arrependimento, ele quer o quê? Perdão, não cura. Mas Tiago, ele está identificando a doença com o pecado e a cura com o arrependimento. Sabe o que Tiago está querendo dizer, meus irmãos? Que em alguns momentos, e eu digo isso aqui com muito cuidado, e também para vocês tomarem muito cuidado, que em alguns momentos, algumas doenças, elas são a disciplina do Senhor na vida das pessoas, são consequência do pecado das pessoas na vida delas. Algumas doenças são vindas por causa do nosso pecado. Quer ver um exemplo? João 5,14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Ele já estava curado, mas o Senhor falou, olha, não volta a pecar, porque pode ser que algo pior lhe aconteça. 1 Coríntios 11, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Por que eles estavam fracos e doentes? Porque estavam participando da ceia do Senhor sem discernir o corpo. Então, alguns pecados, eles vêm por causa da disciplina do Senhor na nossa vida. Tudo isso para promover o arrependimento na vida da pessoa. E nesse caso, sim, chame os presbíteros, para que os presbíteros orem, essa pessoa se arrependa. E aí, o que tem a ver o ungir com óleo? Também muito mal interpretado nos nossos dias. E aí, meu irmão, pensa bem, você é um crente no Senhor. Você cometeu um pecado e por causa do seu pecado, você está passando por uma doença. Você chama os presbíteros.
os presbíteros começam a te perguntar: existe algo que você precisa confessar na sua vida? E aí você diz: sim, tem algo que eu preciso confessar. E a pessoa confessa o pecado. E os presbíteros oram por aquela pessoa. Aquela pessoa é curada da sua doença, que era uma doença causada pelo seu pecado. E aí sim, os presbíteros ungem aquela pessoa com óleo. Por que era unção com óleo no Antigo Testamento? Quando Samuel vai até a casa de Jessé procurar um rei e passa por todos os filhos de Jessé e não acha, e por último chega Davi. O que ele faz com Davi quando Deus fala para ele? Esse é o homem segundo o meu coração. O que ele faz? Ele unge com óleo. A unção com óleo representava a capacitação do Espírito Santo de Deus para que aquela pessoa pudesse desempenhar uma função. Então, quando essa pessoa se arrepende, os presbíteros oram, ela é curada, então essa pessoa é ungida com óleo para dizer: você está sendo capacitado pelo Espírito Santo para cumprir a obra que Deus te mandou fazer. Ele vai te equipar e Ele vai te capacitar. Essa é a ideia do óleo, do ungir com óleo aquele que está doente. E meus irmãos, a oração feita com fé curará o doente. Então, meus irmãos, em Tiago, o doente é salvo e o pecador é curado. O que Tiago quer revelar para aqueles irmãos? É a preciosidade de quem Cristo é, a beleza de andar com Ele, de viver uma vida dedicada a Ele, de se gastar por Ele. Meus irmãos, olha bem, se você não tem prazer de estar com a igreja do Senhor Jesus, se você não tem prazer em ler a palavra, você não tem prazer no Senhor. Se você não tem prazer de andar, você não está com prazer no Senhor. Você está com a mente dividida. E o que Tiago quer mostrar para aqueles irmãos é: olha só, existe um caminho mais precioso, existe algo muito melhor, por qual pessoas se entregam sua própria vida, consomem a sua vida, se gastam suas finanças, gastam sua saúde, gastam sua juventude, querem buscar e adorar a Deus. É isso. A mente dividida te impede de contemplar a beleza de Cristo e te impede de contemplar o pecador que você é. E enquanto você não consegue enxergar o pecador que você é, você não consegue enxergar a beleza do amor, do perdoador de Cristo na sua vida. Não consegue. Senão você continua se achando bonzinho. Senão você continua achando que não precisa de perdão. O perdão é para aquele que está arrependido. A cura é para aquele que sabe que está doente. Aquele que acha que está bom não precisa de cura. Meus irmãos, como é que está a sua vida de oração? Quanto tempo do seu dia você investe buscando o Senhor, querendo ouvir o Senhor? Oração não é um monólogo onde só eu falo e eu paro para escutar o que Deus quer me dizer. Eu busco a Ele. Como é que está a sua vida? Será que Cristo realmente é precioso para você? Será que Ele é aquilo que você tem de mais importante? Será que, como a Carol falou que semana passada, eu quero fazer parte daquele grupo que reclina a cabeça no peito do Senhor Jesus, de intimidade com Ele? Será que eu realmente quero isso? Porque aqui a gente canta: seja exaltado, eu quero ver a tua face. Mas o que nós fazemos para buscar o Senhor? Nada. Eu não invisto minha vida em oração, eu não coloco. Qual foi a última vez que você fechou a porta do seu quarto, se ajoelhou e chorou e pediu perdão ao Senhor? Sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente não acha que está errado. Simplesmente porque nós não achamos que estamos errados. O que te dá mais prazer hoje, meu irmão? O que te dá prazer? É uma boa noite de sono? É zapear os canais na televisão? É relaxar? É uma viagem?
ou é viver uma vida dedicada ao Senhor? Vida de oração. Quem quer? Tem que pagar o preço. Tem que buscar ao Senhor. Tem que resistir. Então ele fala sobre uma vida de oração, mas ele também fala sobre uma vida de arrependimento. Além dele chamar os irmãos para buscar o Senhor, ter o Senhor como o mais precioso, ele chama aqueles irmãos para confessarem os seus pecados uns aos outros. Arrependimento. Ele deve ser uma preocupação de toda a igreja. Sabe por quê, meus irmãos? Todos nós estamos envolvidos nisso. Todos nós temos a responsabilidade de um com o outro nessa área. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Essa pessoa que está do seu lado precisa de arrependimento. Essa pessoa que está do seu lado, ela precisa de um amigo para confessar pecados. Essa pessoa que está do seu lado, ela precisa confessar os pecados uns aos outros, para que ela possa ser curada. E será que nós somos uma igreja confiável? Será que nós criamos um ambiente para que isso aconteça? Será que nós estimulamos para que os irmãos possam procurar um ao outro? Ou será que você tem medo de confessar um pecado para um irmão, e aquele irmão vai para o outro e fala: olha, tem que te contar um pedido de oração. Pedido de oração do outro irmão. Rapaz, você não sabe o que aconteceu com fulano. Será que nós somos confiáveis? Será que nós estamos estimulando isso uns aos outros? Será que nós buscamos esse arrependimento? Todos nós, meus irmãos, precisamos investir tempo cultivando amizade com os nossos irmãos. Não basta vir aqui domingo. Se eu não cultivar a amizade, se eu não de verdade perguntar: como é que você está, meu irmão? Porque geralmente a gente pergunta já esperando que o outro vai responder: tudo bem. Aí você fala: oi, como é que está, tudo bem? O cara fala: cara, não está não. Ah, que Deus te abençoe então. Porque nós não estamos realmente preocupados com aquela pessoa. É uma formalidade. Mas será que nós estamos... Meu irmão, vem cá, está tudo bem com você? Está te faltando algo? Você quer conversar? Quer tomar um café comigo essa semana? Está precisando confessar alguma coisa? Se quiser café, vai lá no Beto. Pode me chamar se quiser também. Vem cá, nós precisamos investir tempo em amizade. O reino de Deus é um reino de amigos. Nós não estamos falando de pessoas que vêm domingo, escutam a mensagem e voltam para suas casas. Nós precisamos de amigos de verdade. Nós precisamos investir nisso. Quanto tempo da sua vida você tem investido em cultivar amizades? Tiago está no final da carta dele, está dando conselhos extremamente relevantes. Você pode até pensar: não, mas eu sou mais quietão. Todos nós precisamos de um amigo. Todos nós precisamos de um ombro para chorar. Encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. Precisamos. Eu lembro de um áudio, para quem não sabe, eu também sou guarda-vida, né? E aí eu lembro de um áudio que um cara mandou: você tá querendo chorar? Ó, procura o fulano, chora com ele, chora no ombro dele, é um cara bom de ouvir. E nem era cristão nem nada, porque ele entendeu que todos nós precisamos de alguém para isso. Nós precisamos investir em amizade, meus irmãos, mas tem outra coisa. Será que nós somos aquelas pessoas onde os outros se sentem à vontade para nos procurar, para confessar os seus pecados? E aí eu queria que você fizesse algumas perguntas para você mesmo. E elas são: eu sou acessível aos outros? Será que a pessoa consegue te acessar? Será que a pessoa, assim, ela pode olhar para mim? Não, eu vou procurar aquela pessoa ali, porque eu sei que se eu procurar, ele vai parar e vai me dar atenção. Ou será que sou aquele tipo de pessoa que entro aqui, acaba, eu saio fora, para ninguém falar comigo, né? Quero ser invisível, quero que ninguém se meta na minha vida, não quero me meter na vida de ninguém. Será que você é acessível? Outra coisa, será que você é conhecido por ser uma pessoa confiável?
Ou a pessoa vai olhar para você, eu confessar pecado, é ruim. Eu confessar um pecado hoje, amanhã a igreja inteira está sabendo. Você é confiável? Outra coisa, será que seria uma boa um amigo da igreja compartilhar um pecado doloroso e vergonhoso com você? Será que você saberia como responder ou como orar por ele? Você amenizaria o pecado ou condenaria o confessor? O cara chega te contando o pecado, não, meu irmão, fica tranquilo, todo mundo peca. Está tudo certo. Ou você ia falar assim, o quê? Obrigado. Ou você ia falar, o quê? Você cometeu esse pecado, não acredito. Quase crucificando o irmão. Será que nós somos assim? Será que nós estamos agindo assim? Porque é muito fácil eu querer buscar alguém para confessar, mas será que eu sou a pessoa que serei procurada para que alguém confesse seus pecados a mim? Meus irmãos, muitas igrejas e muitas pessoas estão doentes porque elas não confessam seus pecados uns aos outros. Porque não se arrependem. Porque não conseguem se humilhar diante do outro para confessar o seu pecado. Se nós entendemos que isso é importante, nós precisamos criar na igreja do Senhor Jesus Cristo um ambiente saudável, um ambiente de amizade, onde as pessoas podem subir e confessar os seus pecados. Teve um avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, um avivamento que durou de quarta até sábado, aonde durante uma reunião de oração, o pessoal ficou ali, o pastor já tinha ido até embora, as pessoas continuaram ali conversando, cantando, e de repente um jovem foi até o púlpito daquela igreja, pegou o microfone e começou a confessar um pecado, na frente de todo mundo. E aquilo ali, meus irmãos, impactou tanto aquelas pessoas, que outras pessoas começaram a pegar o microfone e confessar pecados, e confessar pecados, e confessar pecados. Daqui a pouco o pessoal ligou, pastor, volta aqui, que o negócio aqui está pegando fogo. E o pastor voltou, e as pessoas no outro dia não iam trabalhar, porque estavam naquele ambiente de confissão, de busca do Senhor, de adoração. Às vezes eu não tenho coragem de confessar o meu pecado para um irmão do lado, eu vou confessar para todo mundo. Porque a minha reputação é importante demais para mim. A minha reputação está acima daquilo que Deus me manda fazer. E aquilo foi acontecendo, quarta noite, quinta, sexta, quando chegou sábado à tarde, um outro jovem, como muitos outros tinham feito naquele período, subiu no púlpito, pegou o microfone e foi confessar o pecado. E quando aquele jovem confessou o pecado, todo mundo entendeu que aquilo ali não era de Deus. O avivamento acabou ali. Acabou naquele exato momento. Nós precisamos ter a coragem, a hombridade, a humildade de confessar os nossos pecados uns aos outros, para sermos curados. E a terceira coisa que Tiago coloca nesse texto é: a oração do justo, ela é poderosa. E muitas vezes nós esquecemos disso. Nós esquecemos que a oração, ela tem o poder de transformar a vida das pessoas. Tiago, ele fala sobre a importância de oração, ele fala sobre a necessidade do arrependimento, mas em todos os casos nós temos que ser pessoas que oram, que buscam o Senhor. Sabe o que acontece, meus irmãos? Muitos de nós, eles não oram como deveriam. E uma das razões pelas quais nós não oramos como deveríamos é porque nós não acreditamos que aquela oração vai surtir o efeito que deveria surtir. Eu oro não acreditando. Eu oro, eu sei que Deus tem poder, mas eu não, no fundo eu não acredito. Eu lembro da Carol contando a experiência que ela teve quando ela foi na África, e que ela teve que orar por um rapaz que tinha um problema na vista.
E ele falou, eu creio, ele viu o filme Jesus, ele falou, eu creio em Jesus, eu creio que ele faz milagres, e eu creio que ele pode me curar da minha vista hoje, e eu queria que você orasse por mim. E aí a Carol, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Vou orar. E ela falou que foi a oração mais longa da vida dela, que o medo era ela parar de orar e o cara não ter sido curado. E ela orou, e quando ela abriu os olhos, aquele homem estava curado. E ela começou a pular e dar glória a Deus e glorificar o nome do Senhor. O Senhor realmente é poderoso para realizar isso. E o rapaz estava sério. Aí ela falou, você não está feliz pelo que Deus falou? Eu falei, não estou. Mas eu vi o filme, eu acreditei. Eu sei que o Senhor era poderoso para fazer isso. E ela falou, eu estava tão animada porque no fundo, eu tinha dúvidas de que Deus poderia fazer aquilo. Aquele homem não, mas eu tinha dúvidas. Nós oramos e não confiamos no poder de Deus através da oração. E talvez não oramos como deveríamos, porque não acreditamos que aquilo que nós estamos pedindo pode vir a acontecer. Tiago, ele dá um exemplo de Elias, e ele fala, Elias era humano como nós, e ele orou, e parou de chover por 3 anos e meio, e depois ele orou de novo, e voltou a chover. Você pode até pensar, não, eu não sou como Elias. Olha o que ele realizou. Ele confrontou os profetas de Baal, chamou eles no Monte Carmelo, mandou eles orarem, zombou ainda. Está aqui o altar, manda que Baal desça fogo do céu. Fala mais alto que eu acho que Baal não está te ouvindo. E depois ele ainda mandou encharcar de água, fazer vale em volta, e quando ele orou, o fogo do Senhor consumiu tudo aquilo ali. Eu não sou igual Elias, porque eu não faço esses milagres. Mas Tiago está falando sobre a oração de Elias, ele não está falando sobre o milagre dele, ele está falando sobre a oração que ele fez. E Elias não era perfeito, porque num outro momento ele orou pedindo a Deus para levar a vida dele. Depois que aconteceu tudo aquilo, Jezabel se levantou contra ele, ele entrou numa caverna e falou, Senhor, leva a minha vida, eu não quero mais viver. Ele não era perfeito, ele era humano, ele era homem como nós, mas ele orou e parou de chover. Por quê, meus irmãos? Sabe por quê? Porque Elias tem poder? Não, porque o coração de Elias se alinhou com o coração de Deus, e essa era a vontade de Deus, e a oração de Elias se tornou aquilo que Deus queria que acontecesse. E a nossa oração hoje tem que ser essa, Senhor, alinha o meu coração ao seu, que a minha vontade seja moldada à tua vontade. Não é que a vontade do Senhor seja mudada na minha vontade, mas é que a minha vontade seja mudada na vontade do Senhor. Elias estava vivendo um tempo onde o povo estava com a mente dividida, separado, buscava outros ídolos, não buscava a Deus. Ser profeta naquela época não era fácil, não. Quem mandava no país era um rei fraco, e quem mandava no rei era uma mulher fraca, que adorava ídolos, Acabe e Jezabel. Mas ele se levantou como um homem do Senhor e buscou o Senhor em oração. E ele alinhou o coração dele com o Senhor, porque o Senhor queria disciplinar o povo por causa do pecado do povo. E aí, meus irmãos, entra a questão: será que nós temos confiado realmente no Senhor e na oração que Ele fez, que nós fazemos? Será que o nosso coração está alinhado ao coração dEle? Eu queria passar um vídeo para vocês, e eu vou explicar um pouquinho antes, porque o vídeo está todo em inglês, mas vocês vão entender. Uma empresa aérea americana, numa época de Natal, eles fizeram um check-in, que era uma televisão grande, e é onde você conversava com o Papai Noel. E o Papai Noel pergunta: o que você quer de Natal? Sabia o nome da pessoa ali, por causa da passagem, né? O que você quer de Natal? E cada um ia dizendo: eu quero um trenzinho, eu quero um celular, eu quero uma televisão, eu quero uma meia, né? Eu quero uma cueca,
E as pessoas foram pedindo, né? E ele falou, então tá bom. E enquanto eles estavam no voo, as pessoas da outra cidade que eles estavam indo, a empresa já estava todo mundo ouvindo o que eles queriam, eles correram nas lojas, compraram, embalaram tudo, e quando eles chegam no destino deles, vão buscar as malas, começam a chegar os presentes. E aí vamos ver o vídeo, depois eu quero comentar algo com vocês. 'Twas a night before Christmas, and all across the land, the good folks of WestJet had a miracle planned. On the eve before flying, the guests were in their beds. Visions of traveling danced in their heads. While out on the runway, something secret had arrived. It was left in the lounge. 'Twas a Christmas surprise. Oh, hello there! Is that Cohen? What are you looking for Christmas this year, Cohen? A choo-choo train? A classic! Do you like Thomas? Ele perguntou o que ele queria, ele quer um trenzinho. What would Mommy and Daddy like for Christmas? Big TV. Yeah, big TV. O pai e a mãe querem uma grande TV. A big TV! You're looking fabulous! Oh, I need to. It's okay if you just want to stare at me as well. What I need is new socks and underwear. An Android tablet. Is that William beside you? And Cameron? Some Santa boots. Stuff in store. While the guests told their Christmas wishes to good old St. Nick, WestJetters took notes and got ready to shop quick. It was a great rush with the 2 flights in the air to get all those presents. Not a moment to spare. Sleigh bells ringing, there's children singing tonight. Lights out bright, we know it's a beautiful sight. Snowflakes falling in the road, snowy and white. And Santa's coming to town, he's coming tonight. Okay, Thomas, let's get it. Christmas cheer and celebrations all across the line. It's time to leave. Thanks for flying with us at WestJet. Sit back, relax, and enjoy the rest of your flight. Happy faces were all so merry and bright. And Santa's coming to town, he's coming tonight. But was everything ready? We all had to wait for the moment of truth at Carousel 8. Merry Christmas! Where's the Hughes family? The guests never expected what they'd asked of St. Nick.
would actually appear. It was all quite a trick. A WestJetter would say it was more than mere fun. Miracles do happen when we all work as one. We'll give Santa the last word on this most special night. Merry Christmas to all, and to all, a good flight. Ho, ho. Som. Muito interessante o vídeo, né? Mas o que mais me chamou a atenção aqui foi o rapaz que escolheu meia e cueca. Imagina a cara dele quando olhou o outro com o telefone do lado, um tablet, o outro com uma televisão de 50 polegadas, né? E ele, né, meio igual um idiota, né, segurando um par de meias no meio do saguão do aeroporto. Se ele soubesse, ou se ao menos tivesse pedido, ele poderia ter recebido algo maravilhoso. E não é assim que acontece com o Senhor, meus irmãos. Está ali, eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando da presença do Senhor, eu estou falando de mais dEle. Está ali, está acessível. E eu fico com um par de meias no meio do saguão, olhando gente ao meu redor, com o telefone, com o tablet, com televisão, vivendo o Senhor, experimentando algo que eu não estou experimentando, porque eu não... A oração do justo, ela é poderosa, ela é eficaz. E o pior é que nós sabemos. Aquele homem não sabia, mas nós sabemos. Está ali, mas nós não buscamos. Quão tolos seremos se não orarmos mais do que oramos agora? Quão tolos seremos se terminarmos o dia sabendo de tudo que Deus pode realizar com um par de meias nas mãos? Nem todo cristão consegue ser um bom teólogo, um bom pregador, um bom missionário, mas todo em orar ao Senhor. A orar a oração que agrada a Deus. A buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto estamos aqui. Meus irmãos, esse vídeo falou muito comigo. Falou muito porque o Senhor fala, está aqui. Mas a gente não busca, mas a gente não quer, mas a gente não clama, a gente não... de um grande homem do passado chamado George Miller. George Miller, ele era um homem devasso, via bebedeira, mulheres, e um dia, numa reunião dos irmãos morávios, e quando ele percebeu que a noiva que ele tinha não seguia o mesmo caminho que ele terminou com a noiva. E quando ele começou a buscar o Senhor e buscar, e o pai dele falou, não, você está aí para estudar. E o pai bancava ele. Ele abriu mão do dinheiro do pai e continuou buscando o Senhor, e buscando o Senhor. E ele pastoreou por mais de 40 anos a mesma igreja. E esse homem, Deus colocou no coração dele, de que ele precisava cuidar das crianças órfãs, por causa da peste que existia na Europa naquela época. E ele falou, olha, o que Deus colocou no coração dele é, eu nunca vou pedir nada para ninguém. Eu vou buscar em oração. O Senhor sabe aquilo que eu preciso, e o Senhor vai dar. E ele nunca pediu nada a ninguém. E no final da vida dele, ele tinha montado 5 orfanatos, sem nunca pedir nada a ninguém, somente ao Senhor. Ele tem um livro com 50.000 orações, com a data que ele começou a orar, e a data em que aquela oração foi respondida.
E quando ele já estava com 71 anos, agora eu vou me aposentar, pegar uma casinha, pescar. Vira um homem para ele e fala: Deus está me falando que ele vai te enviar para pegar as nações. Ele vai falar: não, acho que você entendeu errado. Eu já dei o que eu tinha que dar, já paguei a minha etapa. Da vida daquele homem, um homem que orava, pastor de uma pequena igreja, 50.000 orações anotadas no caderno, com data do pedido e data da resposta. Quantas nós temos? Quantas nós? Aquele homem, ele intercedia. Chegou um momento de uma pessoa falar para ele: eu tenho muito dinheiro para doar, mas eu preciso que você me diga uma necessidade. Se você não disser, eu vou investir o dinheiro em outro lugar. E ele precisava muito daquele dinheiro. E ele virou para aquele homem e falou assim: olha, nós não só ensinamos, nós só damos comida, mas nós ensinamos as crianças a ter fé. Então ore que Deus vai te responder aonde você tem que investir o seu dinheiro. 2 dias depois, aquele homem ofertou no trabalho dele. A história conta que um dia George Miller estava sentado à mesa com as crianças no orfanato e não tinha nada para comer, e ele falou para as pessoas que trabalhavam: junte todas as crianças aqui, que nós vamos orar, agradecer ao Senhor por aquilo que Ele nos deu. E os empregados falaram: mas George, não tem nada para comer. Mas nós vamos orar para agradecer ao Senhor o que tem. E enquanto eles oravam, a carroça do padeiro quebrou na frente do orfanato, cheia de pão. E ele não tinha como levar aquele pão para outro lugar, aquele pão ia estragar. Então ele bateu no orfanato: vocês querem pão? A vida de oração, meus irmãos, está aqui. Está aqui para quem for, para quem buscar, está aqui. Mas para quem não quer, não vai. Vai quem quer. A oração do Senhor, ela é poderosa. Nós temos que viver uma vida de oração, uma vida de arrependimento, crendo que o Senhor, ao qual nós direcionamos a nossa oração, é poderoso para realizar aquilo que Ele quer e o melhor para nós, sempre, sempre. Queria te convidar a baixar sua cabeça e fechar os seus olhos. E eu quero te convidar a você fazer uma oração com o Senhor e buscar ao Senhor. Está aqui. Está acessível a você, mas tem que ser com sinceridade de coração. Tem que clamar a Ele, falar: Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero viver mais do Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo, eu quero ter prazer em conversar com o Senhor, dedicar minha vida ao Senhor, eu quero me gastar para o Senhor. Não quero mais que minha vida, nada brilhe para mim mais do que o Senhor Jesus. Aqui. Que a gente não busca, está aqui, que o Senhor possa explodir a nossa mente para que só reste o Senhor, até que só reste o Senhor nas nossas vidas. Dele vir em direção a nós, e foi desejo dele deixar acessível a nós. Tem mais, está aqui. Mas estamos tão entretidos com as coisas daqui que não conseguimos viver mais do Senhor, buscar mais do Senhor. E olhamos para aquelas pessoas que estão buscando e estão vivendo, achamos que eles são loucos, são fanáticos. Não é fanático, meu irmão.
é porque ele percebeu que não tem mais nada na vida dele a não ser o Senhor. Não tem nada que importa mais para ele do que o Senhor, do que fazer a vontade do Senhor. Então ele quer orar, então ele quer falar disso o tempo todo, então ele quer buscar, então ele quer ler a palavra, então ele quer estudar mais sobre isso. Olha, esse cara é bitolado, porque só existe uma coisa na mente dele: Deus. Só existe uma coisa na mente dele: a palavra, Cristo, a fé, a Escritura. É só isso. Ó Senhor, traz arrependimento, Pai. Traz vida de oração. Que possamos crer no poder do Senhor através da oração. Crer que existe mais do Senhor. Existe mais. Se você percebe que na sua vida você pode buscar mais, tem mais e você quer mais, não existe nada de especial nisso, meu irmão. É só um passo de fé seu. Se você quiser, se coloque em pé e nós vamos orar. Mas se não quiser, pode ficar à vontade, sentado, não tem problema nenhum. Nós vamos orar por isso.